Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vou fazer um videozinho aqui, sem edição, um vídeo bem simples, somente para que vocês possam fazer análise de variância utilizando o pacote esp10.pt lá no R. Então vou começar aqui mostrando os dados estão nessa planilha e nós vamos transferir esses dados lá para o R. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é marcar os dados que nós queremos. A planilha já está aberta, claro. Então, os dados foram marcados aqui, está até a linha 31. Nós não vamos marcar a coluna C, porque ela é referente a bloco, e nesse momento nós não vamos utilizar bloco, então simplesmente eu vou fazer Ctrl C, copiei os dados, e agora nós não vamos mais precisar usar essa planilha. É somente Ctrl C. Então vamos lá para o R. Então aqui nós já estamos com o R aberto. O que nós vamos fazer aqui é, vamos em File, criar um novo file, né? E abrir um R-Script. Então vai abrir um R-Script de novo e nós vamos trabalhar nesse R-Script. Eu já tenho um aqui que eu já estava utilizando. Então nós iríamos colocar linhas de comandos aqui. Eu vou utilizar o que eu já tinha anteriormente, que é esse aqui que eu chamei de intitulado 2. Então nós precisamos trazer os dados para o R, por enquanto ele está apenas na memória do computador. Então nós vamos escrever essa linha de comando aqui bem simples, né? A única coisa que nós precisamos alterar nessa linha de comando é esse nome aqui, que nós vamos dar o nome que nós quisermos. Eu achei interessante colocar revisão.dic1, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Pode colocar hoje, pode colocar dados, colocar o nome de vocês, não interessa. O que interessa é que esse nome aqui é o nome que vai ser utilizado para trazer os dados. E nós vamos trabalhar com este nome. Então, simplesmente eu fiz isso, dei esse nome aqui, vou colocar o mouse aqui em cima e mandar rodar. Quando eu mandei rodar, ele já trouxe os dados. Os dados já estão no R. Lembrem vocês que eu fiz Ctrl C lá e nada mais. Apenas aqui no R. Quem vai trazer os dados não é mandar colar, é esse comando aqui. E o comando já está, os dados já foram importados. Se nós quisermos ver, eu vou apenas clicar aqui, ó, aqui do lado direito, aqui, revisão DIC1, aqui eu tenho os tratamentos, T1, 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 os tamanhos, do jeito que estava lá na planilha, ó. Aqui estão eles, todos certinho. E lembrando que a coluna que está se referindo aos tratamentos se chama trata. Tá aqui, trata. E a coluna que se refere aos dados de saída, que são os tamanhos, está escrito taman. Então isso daqui é importante que nós saibamos disso. Vou voltar aqui para o meu script. Ele ainda não entende, vou para lá novamente, que esses dados aqui, referente T1, 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 é referente à trata. Está ligado a ele, está vinculado, ainda não entende isso. E que esses dados aqui, 408, 375 e assim sucessivamente, está linkado a taman, que seria tamanho, né? Então vamos informar isso para o R. E a gente informa dessa forma. Nós mandamos atachar os dados desse objeto aqui que nós chamamos revisão.dic1. Eu coloquei aqui revisão.dic1. Então quando eu faço isso, mando rodar e aí os dados já foram atachados. Prontinho, os dados já estão prontos, agora podemos fazer nossa análise. Nós precisamos importar o pacote se chama esp10.pt, o comando é esse aqui, né? Biblioteca, né? Library, e dentro do parênteses esp10.pt, vou apenas mandar rodar, o pacote já está chamado, já está pronto para receber os dados e fazer análise. Então nós vamos escrever esta linha de comando aqui. Ela parece ser um pouco grande, parece assustar, mas não vamos assustar com isso. Por quê? O único trabalho braçal que nós vamos ter é esse aqui. Nós vamos repetir aqui dic, abre parênteses, e vamos escrever o nome da coluna que tem os dados dos tratamentos, que nós chamamos de trata. Vou só voltar aqui para a gente, ó, tá aqui trata. E o nome da coluna onde estão os dados, que nós chamamos de taman, T-A-M-A-N. Então, é só isso que nós vamos fazer. E agora nós vamos mandar rodar os dados. E a análise já foi feita. Pronto, terminou todo o trabalho.
Agora, daqui para frente, eu vou apenas explicar. Então, vamos lá. O teste de homogeneidade das variâncias, né, nós precisamos fazer, que nós utilizávamos o Hartley ou Bartlett, né, e a gente levantou as duas hipóteses. H0, as variâncias são homogêneas. H1, as variâncias são heterogêneas. E nós colocamos lá a condição para aceitar H0, que as variâncias são homogêneas, esse valor aqui de P tem que ser maior do que 0,05. E aqui foi 0,88. Então, elas são homogêneas. Para elas serem heterogêneas, esse valor de P tem que ser menor ou igual a 0,05. Então, aqui foi 0,88, ou seja, aceitamos H0. E o próprio R já nos dá essa informação aqui. De acordo com o teste de O'Neill-Matthews, a 5% de significância, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Se as variâncias podem ser consideradas homogêneas, poderemos realizar o quadro de análise de variância, que está aqui em cima, com seus graus de liberdade, as causas de variação, tratamento, resíduo e total, os graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio F e a probabilidade de F. E nós lembramos que vamos levantar duas hipóteses também. H0. Os tratamentos são todos iguais entre si, eles não influenciam no tamanho das plantas. Para que eu aceite H0, esse valor de P aqui tem que ser maior do que 0,05. E H1, sim, os tratamentos, pelo menos 2 dos tratamentos, eles são diferentes entre si. Então, T1, T2, T1, T3, então, pelo menos 2 são diferentes entre si. E para que isso seja aceito, nós teremos que ter um valor de P menor ou igual a 0,05. Aqui nós temos 2,03 vezes 10 elevado a menos 12. Apesar de ter 2,03, parece ser maior, mas não é, porque é 0,00 seguido de 11 zeros, depois 2,023. Ou seja, ele é bem menor do que 5%. Se ele é menor do que 5%, nós aceitamos a hipótese alternativa, ou seja, a hipótese H1, e dizemos que existe diferença entre os tratamentos. Quais são? Ainda não sabemos, então vamos aplicar um teste de comparação de médias. O teste de comparação de médias utilizado aqui foi o teste Tukey, que nós já viemos fazendo também, fazendo na mão, fazendo nas planilhas, o teste Tukey. Já foi feito o teste Tukey aqui, nós já verificamos aqui os tratamentos, as médias, né? Então T1, a média 391, T2, 351 e assim sucessivamente, e foi feita a comparação entre eles, T1 com T2. Então, quando comparou T1 com T2, nós verificamos aqui que ele recebe a mesma letra, recebe a letra A. Se ele recebe a letra A, T1 e T2 são iguais estatisticamente. Quando comparou T1 com T3, então T1 recebeu letra A, aqui, e T3 recebeu letra B, e C não recebeu A. Então T1 e T3 não são iguais, porque tem um TA e T3 tem B e tem C. Mas T2 e T3, vocês verifiquem aqui, que T2 e T3 receberam a letra B. Então, T2 e T3 são iguais, apesar de 2 ser igual a 1, e 2 ser igual a 3, mas 3 não é igual a 1. Mesma coisa nós verificamos aqui, ó. T3 e T4 receberam letra C, eles dois são iguais. Porém, T2 não recebeu C, recebeu B. T2 é igual a T3, mas não é igual a T4. E por fim, aqui nós verificamos que T5 e T6 recebem a mesma letra, que é a letra D. Consequentemente, esses tratamentos são iguais. Se fossem perguntar, ou como conclusão, não é? Os melhores tratamentos são o tratamento 1 e tratamento 2, que receberam a letra A. Os tratamentos intermediários, aqui nós temos o 3 e o 4 recebendo letra C. E os tratamentos que influenciaram menos, né, que não são bons para o crescimento da planta, foi o tratamento 5 e o tratamento 6. E aí, para vocês apresentarem, publicar o trabalho, vai ter que calcular os desvios padrões e os respectivos erros padrões, mas aqui a análise em si ela já está toda feita. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aula e nos encontraremos no presencial. Um grande abraço para todos e para todas.